Nós vamos falar aí sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Esse evento é uma parceria da RioSoft com o Fernando Sasso Advocacia. Temos outros parceiros que vocês podem encontrar no site com relação à tecnologia, a teste de software, enfim, no site vocês têm mais informação. O nosso evento, ele trata de um assunto que a gente acha que é importante, que dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pensa que é melhor prevenir, né, do que remediar, porque se você deixar isso para o final, você vai ter muitos problemas com relação a essa lei, que ela é rigorosa no sentido de forçar as empresas a trabalhar dentro de uma norma. Do nosso lado, eu como empresa de consultoria, de desenvolvimento de sistemas, eu acho que ela é boa. A gente vai ter um certo solavanco, uma dificuldade em adaptar essa lei, né? Mas com a adaptação, com o tempo, nós vamos nos encontrar e essa lei vai passar a ser boa. Por quê? Se a gente vê o primeiro artigo dessa lei, ela trata da proteção da pessoa física, da pessoa natural, né? Ou seja, os dados seus, eles realmente são seus. Você vai permitir que alguém utilize esses dados, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é um ganho, né, de cidadania que cada pessoa vai ter com a implementação dessa lei. Para quem não sabe, essa lei ela foi promulgada primeiro na União Europeia, também em 2018, como chamada GDPR, né, 2018, e a Lei Geral também de Proteção de Dados. No Brasil, foi em 2018 também promulgada. Nós, por questões de pandemia e de adaptação, tínhamos uma previsão que ela iria funcionar agora em agosto desse ano, e ela foi prorrogada para maio de 2021, e a monetização, as multas acontecerão a partir de 1º de agosto de 2021. Então eu gostaria de chamá-los para essa atenção, que nós temos menos ou praticamente um ano para nos adaptarmos a essa lei. Parece longo, mas não é. Hoje nós estamos no dia 23 de julho de 2020, e, portanto, nós temos aí praticamente 12 meses. Para que os senhores tenham uma ideia, na União Europeia, as empresas tiveram, em média, 14 meses para se adaptarem, apesar dela ter sido promulgada e ter tido um prazo de 12 meses. Nos 2 últimos meses, na União Europeia, as empresas não fizeram outra coisa, pararam suas vendas, sua produção, para atender a GDPR. Ou seja, virou um caos. E na União Europeia, eles já tinham algumas leis que protegiam esses dados das pessoas e tal. Uma outra coisa importante, que isso vem tudo a calhar, né? É que nós estamos vivendo uma era da informação, onde a informação vale muito mais que o petróleo. Então, os nossos dados, os dados que as empresas que trabalham com dados os monetiza, ela vale mais que o petróleo. Então, isso é uma coisa importante. Nós temos que ter consciência que o nosso dado é valioso e nós temos que tomar cuidado com relação a ele. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, segundo a ABS, uma pesquisa que ela fez, cerca de 60% das empresas nada fizeram quanto às conformidades da lei. Conversando com alguns consultores e na minha avaliação, esse número é maior. Chega a ser de 80%, com algumas consultas que eu fiz, em que as empresas ainda nada fizeram para se adaptar às conformidades da lei. Ou seja,
nós brasileiros, nós empresas, temos muito trabalho a fazer, tá? O objetivo desse evento não vai ser conceituar a LGPD, até porque existem vários trabalhos muito bem feitos já no YouTube, na internet, seminários, enfim, já estão se falando disso há mais de 2 anos, sobre essa lei e de como implementar essa lei nas empresas. Para quem não conhece, a RioSoft é uma empresa que trabalha há mais de 30 anos desenvolvendo e implantando sistemas de gestão empresarial. Por isso a gente tem uma expertise muito grande nessa parte de sistemas. E quando surgiu a lei, quando ela foi promulgada, a nossa equipe de advogados, junto com o escritório que nos dá suporte, que é o Dr. Fernando, nós fizemos, então, um estudo sobre a lei e como adaptá-la para que os nossos sistemas atendessem à lei. Então, para quem está nos assistindo, que são os nossos clientes, queria mandar aí uma saudação especial, dizer que os nossos sistemas já estão prontos para a nova lei, então ela já está preparado quanto à questão de segurança de dados, então nós estamos prontos para implantar tanto o alvo como o mix na parte de folha de pagamento. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que na Europa, aonde deu mais problema com relação à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, foi nos módulos de recursos humanos, foi nos departamentos de recursos humanos, né? A RioSoft, ao perceber que os nossos clientes estavam tendo dificuldades em implementar a lei, passou então a pesquisar uma metodologia de implantação da LGPD, baseado na metodologia de implantação de sistemas que nós temos, né? E dizer que a gente sabe do nosso papel dentro da lei, nós somos uma empresa, então, de consultoria de sistemas, e o nosso papel aqui nessa live, nesse bate-papo, é apresentar para vocês o que nós estamos fazendo com relação à lei, tá? Primeiro, nós somos uma empresa que temos uma expertise muito grande em fazer diagnóstico, que é a parte de raio-x tomógrafos, né? Então, nós estamos aí fazendo uma analogia, nós somos aquele aparelho de raio-x tomógrafo, então as nossas ferramentas de extração de dados, de levantamento de dados, né, de mapeamento, elas fazem esse papel muito bem. Então, nós vamos fazer o diagnóstico, o data mapping, a execução e implementação do plano de ação, porque a nossa equipe de projetos é muito boa nessa área, e como nós já trabalhamos com consultoria, fazer um trabalho de consultoria contínua dentro da lei para que os nossos clientes não fiquem para trás. O nosso objetivo ao usar essa metodologia é diminuir os custos de implementação das conformidades da lei, né? É acelerar esse processo. Inicialmente, como eu comentei, era para só os nossos clientes. E aí a gente viu que isso caberia e daria para ser instalado em outras empresas, e eu vou falar mais adiante sobre parcerias e sobre trabalhar com outras empresas. Bom, uma lei que ela é muito abrangente, ela trata da segurança de dados, mas não é só isso. Quando a gente pensa em segurança de dados, em informação, ela é muito mais do que aplicativos de informática, que processam informações de empresas. Não é só isso, né? Nós podemos afirmar que o sistema de TI, ela representa um peso aí de aproximadamente 30%, e quando a gente fala 30%, nós estamos falando de rede, de sistemas e de tudo isso. O grande forte aí que eu acho que é da lei, ela está 70%, 80% nos processos jurídicos, nas adequações jurídicas, portanto, quem tem que capitanear, quem tem que cuidar bem dessa lei os entes jurídicos, são os advogados, são as pessoas ligadas
ao processo jurídico. Então, nós aqui, nós somos uma ferramenta para que os advogados, os escritórios de advocacia façam o seu trabalho de adequar. Então, quando a gente vê o que tem que ser feito na parte jurídica das empresas, na orientação jurídica, a gente não tem a pretensão de trabalhar nessa área, não é a nossa praia. É claro que os nossos advogados vão ajudar alguns clientes nossos, né? Até porque a gente tem uma limitação de atendimento a esses clientes. É bom informar que a RioSoft tem uma rede de parceiros e de canais que estão espalhados no Brasil e que pode dar suporte aos escritórios de advocacia no Brasil todo, tá? A insustentável leveza do ser. Aqui eu vou falar um pouquinho da vulnerabilidade que todos esses dados têm e dos riscos que esses dados têm por estarem vulneráveis. Então, aqui a gente vai falar aí de uma empresa que é grande, que é uma das maiores do mundo em sistemas de gestão, e no dia 14 de julho, né, a CISA lançou um alerta de que esse sistema estava com problema e que a sua vulnerabilidade era de nível 10, ou seja, estava com muito problema. Então, se você tem aplicativos, nós também temos parceiros aí que faz a parte de validação de dados e pentest. Então, se você precisar de fazer uma checagem dos dados, pegar um selo de segurança, a gente tem como fazer isso, né? Olha aqui outro caso. Os hackers invadiram o Twitter e fizeram aquelas vendas de Bitcoin lá, Bill Gates e muitos outros celebridades dos Estados Unidos tiveram seus Twitters roubados, e aí fez-se uma campanha que a gente não sabe nem o tamanho do volume. Uma coisa importante de dizer para vocês da complexidade da lei. Veja uma coisa, 68% dos dados são vazados de forma não intencional, ou seja, funcionários ou terceiros poderiam ser identificados e removidos antes de serem encontrados por terceiros. O que acontece? As pessoas mandam um e-mail de forma errada, as pessoas deixam papel na mesa, deixam a tela de computador ligado, deixam a olerite, enfim, o que vaza de dados é uma coisa absurda. Eu fiz aqui uma brincadeira aqui, só para que a gente possa ver. Quem assistiu a Operação Lava Jato, lá, aquela obra de ficção, O Mecanismo, viu que o policial Marco Ruffo, né, não deve ter existido daquela forma, mas ele localizou extratos de contas bancárias do doleiro Alberto Youssef no lixo. E a partir daí começou toda uma operação. É claro que isso é uma ficção, mas isso deve acontecer na vida real todos os dias, tá? Uma coisa que vocês estão tendo que perceber é o seguinte, o vazamento de dados é algo muito sério dentro da lei, né? E se você não tiver um sistema de rede, uns processos bem definidos, uma equipe bem treinada, você vai ter problema. E uma das coisas que é muito importante dentro desse processo, para que os seus dados não sejam roubados, é o pentest, né? É a certificação de que os dados estão de forma correta, o seu sistema está bem estruturado, para que você não tenha problemas com a rede. Depois a gente vai falar do quanto custa isso. Quem trabalha com tecnologia sabe o quanto é complicado, o quanto é caro proteger suas patentes, proteger seus dados. 32% das empresas já afirmaram que seus segredos industriais foram pirateados. Em menos de uma semana, hackers russos tentaram roubar a vacina lá dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido.
né, identificou a conexão aí de um grupo de hackers e reclamou. Ontem, né, hoje é 23, ontem 22, nós tivemos um incidente no consulado da China no Texas, nos Estados Unidos, onde também a suspeita, o imbróglio que isso está virando, também em torno de hackeamento, de informações sobre pesquisas da vacina. Então, vejam, se a gente ficar olhando, todos os dias, ou todas as semanas, a gente tem um incidente de roubo de informação. Então, você com seus dados, com as suas informações, com essa era da informação, não tem outro jeito. Tem que ter uma boa rede, tem que ter pentest, tem que ter segurança. Por outro lado, a nossa equipe jurídica costuma brincar o seguinte: vai chegar um dia que a gente já sabe que aí os hackers estão indo lá, colocando senha nos servidores e pedindo para dinheiro para liberar essa senha, né, para liberar o servidor, né? Eu imagino o seguinte: os hackers daqui a uns dias, quando essa lei estiver valendo, ele vai hackear parte dessas informações e ele vai propor o seguinte para a empresa: olha, se você não me pagar tanto, eu vou divulgar essas informações dos teus clientes aí na rede e você será multado em tantos milhares de reais. Ou seja, vai ter gente pagando, né, por sequestro de dados aí, de suas redes, de seus bancos de dados. Então, essa lei não é brincadeira. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com o rigor dela. Ela é muito rigorosa. E a gente sabe que imposto para governos nunca é demais. Então, é preciso ficar atento, porque isso vai ser uma fonte de arrecadação considerável para o governo nos próximos anos. O que eu queria falar com vocês, só para reforçar, como a gente falou que não iria falar da lei, mas só para reforçar o quanto é perigoso essa lei. Essa lei, ela tem uma multa de 2% sobre o faturamento de uma pessoa jurídica durante o ano, né? Ela limita, ela é bem boazinha, ela limita em 50 milhões por infração. Então, se você tiver 3 infrações, você for uma grande empresa, você pode ter até 150 milhões. Você fala, nossa, mas que coisa cruel. A coisa mais cruel é a autoridade da lei pegar e falar para você que você tem que apagar o seu banco de dados, que você não vai poder mais usar as informações que você tem. Aí você é obrigado a fechar a empresa. Então, o rigor dessa lei, se você ler as últimas páginas delas que trata do processo de fiscalização, um minuto aqui que ficou mudo aqui, ó. Ficou bom? Voltou. É o meu microfone aqui que parece que deu uma enroscada aqui e parou de funcionar, mas voltou aí. Desculpa aí. Então, eu vou mostrar para vocês uma simulação de uma empresa que fatura 10 milhões. Se vocês olharem aqui, uma empresa que fatura 10 milhões, a multa de 2%, né, é de 200 mil. Mais os valores advocatícios que possa ter. E lembrando em conta que esse valor é referente a LGPD, que depois você poderá ter as indenizações por danos causados à pessoa física. Então, aí tem mais outros danos aí. Se você fatura 20 milhões, 400 mil mais 80 mil. Se você fatura 50 milhões, 1 milhão e 200
de prejuízo pelo vazamento. E se você fatura 100 milhões, uma estimativa de 2 milhões e 400 por estimativa. Então, não tem como fugir da lei. A lei, ela é muito forte. E a proposta da RioSoft com relação a esse projeto é realmente de ser uma empresa que vai dar o treinamento para as pessoas, para os clientes, para os parceiros. Então, nós temos uma ferramenta de AD, de treinamento à distância. Então, nós conseguimos treinar um grupo grande de pessoas sobre a lei. Então, nós temos um treinamento pronto, com 15 capítulos para esse assunto. Nós temos uma ferramenta de mapeamento dos dados. Nós temos uma ferramenta de extração de dados com o BI. Então, nós temos softwares hospedados em data center para essa finalidade. E nós temos uma ferramenta de acompanhamento pós-implantação, ou seja, nas fases seguintes, nós conseguimos ajudar e dar suporte tecnológico para que a lei continue sendo cumprida, né? Desde a parte de notificação, de solicitação, de concessão dos dados, de permissão para usar os dados. Então, nós temos aí ferramentas de RPA que podem ajudar nessa automação desse processo todo de autorização. Então, é um arcabouço tecnológico com uma equipe de consultoria especializada, onde a nossa proposta é ajudar os nossos clientes, ajudar os clientes de uma forma geral, mas também a ajudar o saber jurídico a implantar a lei, porque nós sabemos que não é pretensão nossa implementar a lei sem ter o saber jurídico, porque cada empresa tem suas particularidades, e essas particularidades elas devem ser tratadas com muito cuidado por toda a equipe da jurídica das empresas, tá? Da minha parte, aí tá aí meus contatos aqui, eu vou estar acompanhando. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos deixar para o final as perguntas, então eu vou estar o tempo todo aqui falando com vocês, e aí o que vocês precisarem, vão passando aí as perguntas no chat, e a gente no final responde. Queria também fazer um resumo da ópera. Nós vamos falar um pouco das fases da nossa metodologia, nós vamos falar são 4 fases, tá? O Dr. Rodrigo e o Dr. Fernando, que são os advogados que estão trabalhando com a gente nesse projeto, vão explicar um pouco sobre as leis. O Ricardo, que é um dos nossos consultores na área de data mining, de pesquisa dos formulários, também vai explicar. O Dr. Rodrigo também vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de acompanhamento pós-implantação das fases. E no final aí a gente tem um bate-papo aí, se vocês tiverem de dúvida, quiserem conversar sobre a lei, a gente conversa e explica, porque o objetivo aqui, gostaria de deixar bem claro para vocês, que não é falar muito sobre a lei, mas é falar sobre a metodologia que nós temos para acelerar a implementação da lei, correto? O Dr. Rodrigo aí vai falar um pouquinho com vocês aí, depois o Dr. Fernando também fala.